Olá, amigos de todo o Brasil e também de outras partes do mundo, né? Brasileiros que se encontram mundo afora, né? Muitos certamente com vontade de retornar ao nosso país num outro momento, quando ultrapassarmos essa fase difícil, né? Quando essa tempestade devastadora que se abate sobre o Brasil em razão da incompetência dos governos e dos escândalos de corrupção, quando essa tempestade for embora, certamente muitos brasileiros retornarão ao nosso país. Quero agradecer a todos, aqui no Brasil ou fora, que acompanham o nosso trabalho aqui através dessa página do Facebook, que tem sido o nosso principal instrumento de divulgação. Porque, como todos sabem, a mídia dá um espaço maior para um noticiário negativo. O noticiário positivo tem que encontrar outras alternativas, né? Quando alguém diz, olha, você não é muito conhecido nessa ou naquela região do país, eu digo, com certeza, se eu tivesse assaltado a Petrobras, ou fosse do Mensalão, ou do Sanguessugas, certamente eu seria bem mais conhecido em todo o Brasil. Mas, felizmente, eu não sou conhecido inteiramente no Brasil, exatamente porque não estou entre os envolvidos nos escândalos de corrupção. Mas estamos aqui à sua disposição para responder perguntas. Enquanto elas chegam, a Cris está aqui, o Wolf está ali, o Marco, o Eduardo, lá está a Cássia e a Eduarda, vão anotando as perguntas que chegam e eu vou respondendo na medida do possível. Mas antes, eu quero mostrar aqui, olha, a revista Veja, avança o acordão da vergonha. Governo, Congresso e Justiça, cada um a seu modo, manobram para estancar a sangria da Lava Jato e voltar ao passado de impunidade. Temos que reagir. É evidente que há uma conspiração contra a Operação Lava Jato já há um bom tempo. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas os últimos fatos, os últimos acontecimentos reúnem os principais partidos em torno de um projeto que visa comprometer, sim, a Operação Lava Jato. Salve-se quem puder. Poderíamos chamar esse pacto corrupto, esse pacto da vergonha, não é? Então nós sentimos isso aqui no Senado, agora na Câmara, aqui a discussão entre Senado e Supremo Tribunal Federal há poucos dias, e agora lá na Câmara a votação para a salvação de Temer, a preservação do seu mandato em que pese a robustez das provas materiais e documentais que foram elencadas pelo Procurador-Geral da República a fim de denunciar o presidente da República mais uma vez. Enfim, nós temos que reagir, combater, apoiar a Operação Lava Jato, temos que apoiar para valer. Veja aqui, ó, no Estadão, né? Para Moro, o futuro da Lava Jato depende da sociedade. Então depende de todos nós, no Congresso, fora do Congresso, em cada canto desse país. O apoio da população é fundamental para que a Operação Lava Jato prossiga nesse ritmo, buscando, evidentemente, promover a limpeza, que é uma exigência do povo brasileiro, que é a prioridade nacional neste momento. Eu vi no final de semana, na internet, nas redes sociais, um anúncio do Vem Pra Rua, convocando aliás, chamou de panelaço, Supremo Panelaço, né? Que é um panelaço para pressionar o Supremo Tribunal Federal em duas questões. A primeira delas diz respeito à manutenção da prisão do condenado em segunda instância, jurisprudência já firmada pelo Supremo, né? É importante que se preserve esse avanço. A Operação Lava Jato não será a mesma coisa se o Supremo rever esta decisão.
Muitos já estão presos em razão desta possibilidade, deste avanço da prisão em segunda instância. É tão importante que apresentei aqui uma proposta de emenda à Constituição que legitima constitucionalmente a prisão em segundo grau. Isto, se o Congresso aprovar, se torna lei, independentemente da posição do Supremo já adotada anteriormente e ainda em vigor. Portanto, é preciso sim trabalhar para avançar, impondo rigor cada vez maior no combate à corrupção. E para isso é preciso eliminar os privilégios das autoridades. Ao contrário do que se fez há poucos dias aqui no Senado, na ânsia de salvar o mandato de um senador, se alimentou os privilégios já existentes há tanto tempo, consagrados na Constituição do país, no momento em que a sociedade quer exatamente o contrário. A sociedade quer o fim de todos os privilégios que beneficiam as autoridades brasileiras em número superior a 45 mil, com o fim do foro privilegiado. É outro item desta convocação do Vem Pra Rua. Ocorre que, neste caso, a pressão deve se voltar sobre a Câmara dos Deputados e não sobre o Supremo Tribunal Federal. Não é missão do Supremo legislar. Se nós não legislarmos, evidentemente, o Supremo adota uma providência de natureza legislativa e nós vamos acusá-lo de invasão de competência. Então é preciso agir aqui. O Senado aprovou a proposta de minha autoria que acaba com o foro privilegiado definitivamente. Não restará autoridade alguma privilegiada se esta proposta for aprovada. Todas as autoridades serão julgadas também em primeira instância. E aí nós não teremos esse paraíso da impunidade, fazendo com que ações prescrevam sem julgamento e livrando da cadeia autoridades criminosas. Esse projeto aprovado aqui está na Câmara dos Deputados, está na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Rodrigo Pacheco me prometeu que, assim que encerrasse esse episódio da segunda denúncia contra o presidente Temer, o foro privilegiado estaria em debate, em discussão e em deliberação. O relator, deputado Efraim Filho, deu parecer favorável. Portanto, estamos prestes a ter deliberação na Câmara dos Deputados. É perturbador ver que a Câmara adia essas providências, né? É necessário agilizar. Por isso, essa pressão, esse panelaço deveria servir também para a Câmara dos Deputados, agilizar os procedimentos e votar o mais rapidamente possível essa proposta, acabando com o foro privilegiado, dando um reforço à Operação Lava Jato, em apoio à Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal, porque nós estaríamos de forma pragmática possibilitando o julgamento e a condenação mais rápida de autoridades envolvidas nos escândalos de corrupção. Portanto, é urgente, é uma missão que compete agora à Câmara dos Deputados. Esta missão o Senado já cumpriu. Resta esperar a Câmara para que essa proposta possa ser promulgada em tempo ainda, dando um ânimo, um incentivo, um estímulo à Operação Lava Jato, dando uma injeção de ânimo na Operação Lava Jato. Só assim nós vamos ter nova justiça, só assim nós seremos todos iguais perante a lei. Poderemos dizer isso, que somos iguais perante a lei. Bem, agora vamos responder aí algumas perguntas. Eu quero agradecer a sua participação sempre, não é? Não só perguntando, mas também criticando de forma civilizada, construtiva, não é? E aplaudindo também quando há possibilidade de aplauso para estimular, porque o enfrentamento é difícil. Aqui está, já respondi ao Carlos Souza, né, essa indagação sobre essa operação de salvação, e o João Oliveira também, na mesma direção. A Carol Nogueira, como podemos acreditar na classe política depois de todos esses acontecimentos? É difícil.
mas é inteligente separar o joio do trigo, não é? Embora seja difícil apartar o gado bom do gado ruim, né? Os retireiros fazem isso lá na propriedade rural, separam o gado bom do gado ruim. Os de cabeceira, né? Os PO, como dizem os ruralistas, são separados. Então aqui também é possível separar, na classe política, separar uns dos outros e exigir essa mudança de comportamento, mudança de postura, mudança da cultura política. É preciso acreditar nessa possibilidade, porque não existe democracia sem política e sem políticos, né? É elementar. Então há que se acreditar em alguém e valorizar aqueles que, tendo oportunidade de ser desonesto, teimam em ser honestos, né? Aliás, para dizer que alguém é honesto, é preciso que ele tenha tido a oportunidade de ser desonesto, senão não dá para dizer que é honesto. O Júlio Andrade, como o senhor, como presidenciável, avalia as últimas pesquisas para a eleição presidencial, porque o Lula continua em primeiro? Bom, aí é uma questão de interpretação, né? Ele continua em primeiro também para ser preso. Se há aí em torno de 30% de eleitores que ainda admitem votar nele, 54% querem a prisão dele. Então, na verdade, a rejeição é muito maior do que a intenção de voto. E nesta hora, o que vale é a rejeição. A rejeição é que tem que ser avaliada. A intenção de voto diz respeito ao futuro, e nós vamos ter muitos acontecimentos pela frente que alteram a intenção de voto do eleitor. O que vale mesmo, que é irredutível, que é irreversível, né, é a rejeição, porque ela diz respeito ao passado e ao presente, é o que já está posto. Então, a rejeição é que deve ser analisada. Então, eu confesso a você que gostei da pesquisa, porque ela aborda essa questão da rejeição com ênfase, não é? E eu tenho a alegria de ser o menos rejeitado entre todos os que realmente são candidatos, e também o quesito qualidade, né? Ou a pesquisa qualitativa, né? Que diz respeito às exigências do eleitor. Então o eleitor quer experiência administrativa e passado limpo. Então, no bom sentido, essa carapuça nos serve, não é? Então, eu acho que a pesquisa é muito boa nesse aspecto. Sebastião Nunes, o ano está quase acabando, o STF não julgou nenhum dos acusados na Lava Jato. Não tem nada que possa ser feito para acelerar isso. Tem essa pressão, né? A pressão popular. Esse panelaço aí programado já é uma ajuda, né? Acho que deveria incluir como item desse panelaço exatamente o julgamento mais célere das autoridades que foram investigadas e denunciadas pelo Ministério Público. Jarbas Júnior, quais são os planos para a educação se o senhor for eleito presidente da República? Olha, em primeiro lugar, é preciso escolher bem. O principal momento mais importante de quem se elege governante do país é o momento da escolha da equipe. Então, obviamente, você vai escolher especialistas para cada área. Acabar com esse balcão de negócio, com esse loteamento do Estado brasileiro, que é distribuído como se fosse uma capitania hereditária, né? Distribuída entre os apaniguados. Então, um ministério para um partido, outro ministério para o outro partido, não se considera a qualificação técnica. Então, o importante é escolher tecnicamente as pessoas preparadas, as melhores possíveis, para cada setor escolher o melhor que for possível encontrar. E se houver aceitação, o início do trabalho. Portanto, na área da educação será assim. Especialistas decidirão os rumos da educação no país. Obviamente nós temos a nossa visão, mas as nossas convicções
não são insubstituíveis. Aqueles que vivem o dia a dia da educação no país é que decidirão os rumos dela. Eu fui relator do Plano Nacional de Educação e tive a oportunidade de fazer audiências públicas com mais de 25 debatedores, né, durante um mês inteiro, que trouxeram sugestões importantes, e em função dessas sugestões eu apresentei 103 emendas à proposta original. Cerca da metade, ou 50% dessas emendas, houve aprovação no plenário do Senado Federal e houve, portanto, a sanção. Mas emendas importantes não foram aprovadas. É óbvio que esse Plano Nacional de Educação não está sendo cumprido. Ele ficou no papel. Então é preciso que o governante cumpra o que ficar estabelecido pela área técnica como reforma educacional importante para o país, para alavancar o nosso desenvolvimento. Já temos uma equipe trabalhando, de profissionais competentes, de alto nível, e vamos, durante a campanha, detalhar os compromissos que deveremos assumir. O Felipe, o senhor acha que os brasileiros saberão votar em 2018 ou as denúncias da Lava Jato já terão sido esquecidas? Todos nós devemos alimentar a memória das pessoas até a eleição para que não se esqueçam dos acontecimentos. Dizem que a memória do eleitor é curta, que ele esquece rapidamente, mas nós temos que alimentar essa memória, impedindo que o esquecimento seja o resultado da alienação absoluta, né? Acho que a Operação Lava Jato ainda estará em andamento, né, durante a campanha eleitoral, e é preciso reviver os acontecimentos dos últimos tempos, né, para que a população faça aquela indagação mesmo, né? Onde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Você quer o meu voto? Então me responda. Onde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Você se locupletava do assalto? Era conivente, cúmplice, artífice desse processo de corrupção? É uma pergunta muito importante. O próprio eleitor vai fazer com que a Operação Lava Jato não seja esquecida durante a campanha eleitoral. Jane Luca, por que a população ainda tão anestesiada, só protestos nas redes sociais? Será que o povo cansou de lutar? E aí o Pablo Luca, bom, aí é sobre a violência. Mas em relação a essa pergunta da Jane, é o seguinte, eu acho que até 2013 realmente havia uma alienação quase que absoluta no país. Banalização da corrupção, os escândalos de corrupção denunciados não causavam impacto na população, mas a população acordou, passou a perceber que a corrupção é causa, sim, de tantos problemas, de tantas mazelas que, infelizmente, se constituem infortúnio para o povo brasileiro. E, a partir daí, as redes sociais começaram a se movimentar mais, uma participação mais assídua com o tema da política nas redes sociais, não só outras questões, mas a questão política passou a ter espaço, e aquelas grandes mobilizações da população nas ruas do país, protestando, escrevendo um manifesto de indignação, exigindo mudança. Tudo isso mudou este cenário. Acho que, em que pese o fato de não termos tido ultimamente manifestações de rua, há sim uma relação maior do cidadão com a atividade pública no Brasil. Aliás, é muito bom que isso ocorra, porque só assim a população poderá julgar corretamente os seus representantes e os seus governantes. Agora, o Pablo Luca fala da violência que cresce de forma avassaladora. Quando isso vai ser resolvido? Aliás, há pouco vi aí nas redes sociais mais violência, né, na favela do Rio de Janeiro.
com um turista sendo assassinado em plena favela. Isso é muito mal para o país. A violência cresceu de forma incrível. Em relação ao futuro, nós estamos pedindo uma participação ativa dos setores especializados. Estive há poucos dias almoçando no Ministério da Defesa com o ministro Raul Jungmann, com um marechal, um general, e pedi sugestões das Forças Armadas para uma política de segurança pública no país. Acho que lá temos boas cabeças, temos gente preparada, talentosa, que pode contribuir. Recebi aqui também há poucos dias o secretário de Segurança Pública do Paraná, que é da Polícia Federal, era do setor de inteligência da Polícia Federal, tem boas ideias, boas propostas. Então nós vamos somando as sugestões que chegam para a elaboração de um plano. Eu considero, é claro, que fundamental a alocação de recursos e aquela exigência de aplicação dos recursos consignados no orçamento da União de forma absoluta em segurança pública, sob pena de crime de responsabilidade a que estarão sujeitos o presidente da República, o ministro da Justiça. Esse é um projeto que apresentei aqui no Senado, foi aprovado, está lá na Câmara também, aguardando deliberação. Eu acho que é fundamental, além das medidas todas, as propostas todas que são sempre discutidas em relação à segurança pública, a autoridade impor-se. Porque quando a autoridade constituída não se impõe, os marginais se julgam mais poderosos que a autoridade constituída, e isso é fator preponderante para o crescimento da violência. Então, tolerância zero em relação à violência. Eu creio que esse é o tema essencial hoje no Brasil. Certamente tem gente que vai embora daqui. Aliás, eu até posso revelar, a Paty, que é filha da atriz Ruth Escobar, que faleceu há poucos dias, está vivendo em Lisboa, em Portugal. E ela encaminhou-me um e-mail agradecendo o voto de pesar que apresentamos aqui no Senado, porque a Ruth Escobar participou ativamente da campanha Diretas Já e me ajudou a organizar o primeiro comício lá no Paraná, em Curitiba, na Boca Maldita, no dia 12 de janeiro de 84. Fiz referência a esse fato e apresentei aqui um voto de pesar. Sua filha, que mora em Portugal, escreve dizendo que está vivendo em Portugal, mas gostaria de voltar ao Brasil. Está lá porque tem uma filha pequena ainda e que ela não quer ser vítima da violência. A violência aqui a expulsou do Brasil, foi viver em Portugal. Ela diz que ama o Brasil, mas ama mais a filha dela, por isso está lá como forma de proteger a sua própria filha. Isso é apenas um fato que eu relato para testemunhar que a violência expulsa as pessoas do nosso país e nós queremos vê-las de volta. Certamente amam a pátria onde nasceram, gostariam de retornar, mas de viver um clima de paz e tranquilidade para poder trabalhar, produzir e viver com dignidade. Então esse tema será essencial nesta campanha eleitoral que se avizinha. Vamos continuar aqui respondendo, agradecendo mais uma vez a sua participação. O Edson Rodrigues, qual a sua expectativa para 2018? O Gilberto Dutra, como faz para trazer o Podemos para Ibiá, Minas Gerais? Bom, aí a expectativa em relação às eleições, nós esperamos que todas as pessoas lúcidas, conscientes, participem desse processo, mesmo não estando na política, fora da política, porque é um momento decisivo para o futuro. Se nós não escolhemos bem, estaremos arrasados. O Brasil vai continuar sangrando. Então, é preciso que ocorra uma participação e eu tenho fé de que isso ocorrerá, que as pessoas de bem vão se unir até suprapartidariamente para escolher o melhor caminho para o futuro do Brasil. Então o Gilberto quer saber como faz
O Podemos, no Estado tem sempre uma comissão executiva estadual que organiza a comissão executiva no município, que colhe as filiações partidárias. Portanto, este é o caminho. Depois você pode também entrar no site do partido, Podemos, para ter informações a respeito. O Marco Antônio Brito, se houver corruptos no seu partido, o senhor também vai defender punição? Nós já estamos punindo os corruptos, né? Já expulsamos vários. Lá na Paraíba, um prefeito pegou R$4.000, não importa a quantia, é corrupção, aí foi expulso. Lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, 2 vereadores foram presos, também foram expulsos. Então essa prática, e não é só em relação à corrupção. Lá em Londrina, por exemplo, nós combatemos o aumento de impostos, né? Lá em Londrina, um vereador votou favoravelmente ao aumento de impostos na cidade, e o partido local, isso com autonomia, propõe também a expulsão do vereador. Mas em relação à corrupção, nós temos que ser implacáveis. Todo corrupto tem que se afastar do partido sob pena de expulsão. Se houver confirmação do ato de corrupção praticado, nós temos que colocar para fora. Gilmar Santana, por que o senhor quer ser presidente? Olha, eu confesso que não é uma questão de querer, não. Acho que é uma questão de responsabilidade. Esse projeto é de tal grandeza que não cabe pretensão pessoal. Tem que ser resultado de convocação. Inicialmente eu fui convocado pelo partido, então é uma convocação, o nosso nome foi colocado, está aí, e se houver convocação da população, serei presidente com muita honra. Se não houver essa convocação, é claro que aceitarei a decisão soberana e respeitarei. Portanto, eu a encaro como uma missão, viu, Gilmar? É uma missão. Pode ser talvez até a última missão que eu cumpra na política, mas é uma missão que eu levarei até ao final, e com muita segurança, com muita tranquilidade, encarando as dificuldades, tentando superar os obstáculos, mas com a cautela necessária para não ser ambicioso em relação ao poder. A questão não é o poder, a questão é a contribuição que se possa dar para melhorar o país. O Giorgio Nader, imagina se Temer fosse acusado de homicídio, os deputados teriam coragem de livrá-lo? E corrupção também não é um tipo de homicídio? Sim, eu tenho defendido essa tese, o Gregório, Giorgio, não é? O ladrão do dinheiro público é também assassino, porque as pessoas morrem como decorrência do roubo, já que o dinheiro que falta muitas vezes foi desviado pela corrupção, dinheiro que falta para a saúde pública e morre gente no hospital, dinheiro que falta para a segurança pública e morrem muitos brasileiros vítimas da violência. Portanto, eu considero sim, ladrão e criminoso, tem que ir para a cadeia. Alexei Moreno, por que a população brasileira tem que pagar as campanhas eleitorais e não os partidos? Alexei, olha, no mundo todo, nos países avançados, há financiamento público das campanhas eleitorais, mas no Brasil não poderia existir neste momento, porque os partidos políticos foram denominados de organizações criminosas, alguns deles, não é? Pelos procuradores, lavanderia de dinheiro sujo. Então há uma degradação partidária no Brasil. O fundo partidário foi estimulando a criação de novas siglas. Nós temos aí siglas dirigidas cartorialmente, de cima para baixo, com pessoas que não abrem mão do comando nunca, porque sobrevivem
à custa do dinheiro do fundo partidário. Então, nesse ambiente de promiscuidade, não deveríamos discutir financiamento de campanha eleitoral. Quem sabe um dia lá na frente, quando as coisas mudarem, mas hoje não. Eu fui contra desde o início, não concordei. Luiz Alberto, o senhor é a favor do fim da maioridade penal? Não, é da redução da maioridade penal. Sim, eu apresentei um projeto, países evoluídos fizeram isso, há países em que não há nem data limite, né, idade limite, basta cometer o crime, independentemente da idade, tem que ser responsabilizado criminalmente, não é? Então, cresceu muito a violência, a selvageria, inclusive alcançando jovens. Jovens são usados também como laranjas para proteger criminosos de crimes hediondos, né, que são praticados. Eles acabam impunes porque transferem a responsabilidade a jovens que não são penalizados pela legislação. Então, eu defendo sim. Eu sei que há argumentos consistentes contra, mas se nós colocarmos na balança, pesa mais o direito que as famílias têm de viver em paz e não serem acossadas pela violência, né? Acordadas à noite pela violência, ou amanhecerem com a notícia de que famílias perderam seus filhos abatidos pela violência nas ruas das grandes ou das pequenas cidades desse país. Então, obviamente, esse drama que nós estamos vivendo no Brasil me leva a ser favorável, sim, à redução da maioridade penal. Evidentemente, menores não deverão ir para presídios e serem misturados a bandidos de alta periculosidade. Mas há que se adaptar o sistema prisional brasileiro para acolher esses jovens se eventualmente eles forem presos em razão de crimes praticados. A Cátia Costa, o Congresso não devia votar algum projeto para garantir a prisão a partir da condenação em segunda instância? Cátia, já falei a respeito, né? Apresentei já o projeto, é uma emenda à Constituição que legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. Aí teríamos então, no texto da Constituição do país, seria uma determinação constitucional a prisão em segunda instância. Se o meu projeto fosse aprovado, ele está apresentado, está aqui no Senado Federal, ainda não andou. WhatsApp, através do WhatsApp, Alex Mesquita, de Pernambuco, ele pergunta: o que você acha de mudar a forma como são indicados os ministros do Supremo? Sim, vários projetos foram apresentados, né? Há uma discussão sobre esse assunto. Acho que a meritocracia é que deve prevalecer. Então nós deveríamos sim mudar, acho que vamos mudar isso. É uma proposta que eu assino embaixo, estabelecendo critérios que favoreçam a meritocracia. Obviamente tem que haver depois aqui no Senado Federal a tal sabatina, né? Mas só chegarão aqui aqueles que forem avalizados pelos seus próprios méritos, escolhidos pelo mundo jurídico, não é? Pergunta da Juliana Morim: onde estão as 10 medidas contra a corrupção? Nas gavetas do Congresso Nacional. Elas estão empoeiradas já nessa altura do campeonato, né? É preciso sacudir essa poeira e retirar das gavetas as 10 medidas, porque é uma experiência adquirida pelo Ministério Público exatamente durante essa Operação Lava Jato, e vai aprimorar a legislação, sim, vai tornar a legislação mais rigorosa, e nós temos sempre que ser favoráveis ao rigor maior imposto na legislação do país. Rafael Pepe: as forças democráticas do país não deveriam fazer uma coalizão contra candidaturas extremistas? É o que nós defendemos, né? Que as pessoas de bem, as pessoas lúcidas, se interessem por esse processo, participem, procurem influir, porque depois é tarde. É chorar o leite derramado. Pode ser tarde. Então eu vejo sempre instituições importantes. Associação de municípios, para citar um exemplo na área política, que reúne os prefeitos.
Aí você vai para a Federação da Indústria ou o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria. Então são segmentos aí, comércio, agricultura, pessoas que lideram, né, que são artífices do processo social. Essas pessoas, mais do que outras, devem assumir o comando para buscar unir aqueles que pensam de forma igual em relação ao futuro do Brasil. Aqueles que refletem, né? Aqueles que raciocinam, que não aceitam esse impacto da revolta que provoca, às vezes, reações irresponsáveis, né? Então, que não vão na onda de quem grita mais alto, de quem quer ser o valentão do dia, né? O herói do sertão, que muitas vezes calados ficaram durante o assalto praticado contra o Brasil. Integraram, inclusive, partidos muito corruptos, né? Que se envolveram de forma ostensiva na corrupção, e todos sabiam que havia a corrupção no seio do partido, não tomaram providências, não reagiram, e hoje aparecem como se fossem salvadores da pátria. Então é importante que as pessoas esclarecidas participem desse processo, sim, da discussão, do convencimento, despertando as pessoas para a realidade, para que as pessoas reflitam, né? Olha, quem tem família, quem tem o emprego, quem tem o salário, quem tem a escola, quem tem acesso à saúde pública e quem não tem e quer ter, não é? Quem tem a propriedade, quem não tem e quer ter a propriedade, tem que refletir sobre o futuro do país. O que vamos fazer com o Brasil? Vamos entregar o país nas mãos de boquirrotos despreparados que não conseguem administrar uma loja de R$ 1,99, mas sabem gritar nesta hora, que ficou fácil gritar, porque aqueles que lideravam e corrompiam o país tinham alta popularidade e eles se calaram e agora acham que são corajosos, não é? Acham que são corajosos. Mas o eleitor, o cidadão brasileiro, tem que refletir exatamente sobre as consequências dessa irresponsabilidade. Enfim, vamos lá, mais o Marco Brito, não é? Que garantias podemos ter ao votarmos no senhor de que iremos nos livrar de picaretas da República, e corruptos, picaretas e corruptos. Vamos ver aqui, mais duas para encerrar. Maria Fátima, contamos com o senhor para enxugar a máquina pública. Marcelo Silva, o que o senhor acha dos benefícios exagerados dados a parlamentares? Bom, em relação a garantias, né, é ver o passado. Eu fui governador, então tive a oportunidade de fazer o que hoje eu prego. É só voltar no tempo, faz um bom tempo já, né? 26 anos, provavelmente os mais jovens não tiveram oportunidade de acompanhar e outros podem até ter esquecidos, né? Mas nós adotamos uma postura de rigor implacável contra a corrupção. Na época, o governante, o chefe do executivo, tinha um expediente constitucional que permitia a ele decretar a prisão sem necessidade de recorrer à justiça. E eu prendi 28 pessoas logo nos primeiros 2 anos do governo, porque depois veio a Constituinte em 88 e esse expediente foi retirado da Constituinte, não foi mais possível prender. Mas enquanto possível, instaurava um inquérito administrativo, verificava a existência de corrupção e prendia, de gente do governo ou de fora do governo, de empresário ou servidor público. Decretava a prisão e, obviamente, depois haveria o julgamento da justiça. Era a chamada prisão administrativa, uma espécie de prisão preventiva à espera do julgamento. Então é um compromisso de vida, né, combater a corrupção. Desde o primeiro momento da minha atividade sempre foi a prioridade.
Em relação à máquina pública, tenho defendido que será carro-chefe de uma eventual gestão nossa a reforma do Estado, né? Uma espécie de refundação do Estado, a redução da máquina no Executivo e também no Legislativo. E os benefícios concedidos aos parlamentares, da mesma forma, eu acho que um Legislativo mais enxuto, mais econômico, será também mais qualificado. Menos parlamentares, menos senadores, menos deputados, e depois é que verificaremos quanto devemos ganhar e eliminando esses benefícios além salário, né, como verba indenizatória, auxílio moradia. Eu digo porque já abro mão, independentemente de existir ou não aqui, e existe, né, um direito líquido e certo que eu tenho, mas abro mão espontaneamente dos 15 mil da verba indenizatória e mais 5.500 do auxílio moradia, e moro no hotel, não uso apartamento funcional, que também é uma despesa grande para o poder público, e também não recebo a minha aposentadoria de ex-governador, portanto, há 26 anos, esses recursos decorrentes da aposentadoria, e como eu fui governador um pouco antes da Constituinte, é um direito líquido e certo, indiscutível, mas eu não recebo. Outros, todos os demais recebem, inclusive viúvas de ex-governadores recebem, eu não recebo. Uma atitude pessoal de respeito à população do Brasil, para ter autoridade de fazer essa pregação contra os privilégios dos políticos brasileiros ou das autoridades brasileiras, porque não só os políticos são privilegiados, há outras autoridades privilegiadas em outros poderes da República, e por isso, para ter autoridade moral e combater os privilégios, eu acabei abrindo mão até mesmo desta aposentadoria, que até hoje, nesses 26 anos, significaria algo em valores atuais, algo superior a 10 milhões de reais, que ficaram lá nos cofres públicos do Paraná. Portanto, é importante sim combater privilégios, eliminar esses benefícios que afrontam as dificuldades da população brasileira, uma população... Olha, hoje eu estive outra vez olhando essa questão. 54% dos brasileiros em idade de trabalhar não estão trabalhando por falta de oportunidades. 22% dos jovens em idade de estudar e trabalhar não estudam e nem trabalham. Nós estamos vivendo um momento dramático no Brasil, a herança é terrível. Por isso é preciso eliminar privilégios, sim, como exemplo, para adotar reformas que possam beneficiar a população. Veja um país em que 20 milhões, quase a população do Canadá, 20 milhões, vivem com menos de R$140 por mês. E 9 milhões, uma população semelhante à da Suíça, um pouco mais da população da Suíça, vivem com R$70 por mês, portanto abaixo da linha da pobreza. E a metade dos brasileiros, 50%, vivem do salário mínimo, até o salário mínimo. No Nordeste, mais, 68%. Então nós estamos recebendo uma herança maldita, e o desafio que está à frente é monumental. Aí, se você for para outras áreas, você vai ver que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, portanto não tem o saneamento básico. 17 milhões de brasileiros, aí é uma Nova Zelândia, 100 milhões é uma Alemanha, né? Uma Nova Zelândia, não tem acesso à coleta de lixo. E 4 milhões de brasileiros, 4 milhões de brasileiros não têm sequer um banheiro. 4 milhões de brasileiros não têm um banheiro. Então veja o drama que se vive nesse país, as desigualdades sociais incríveis, né? Que desafio há pela frente, e um governo enfraquecido, um governo
destruído financeiramente, com um déficit monumental, e há um prenúncio de que esse déficit durará pelo menos 8 anos, não é? Então veja o enorme desafio que há pela frente, a responsabilidade que temos que assumir nesse momento. Mas já falamos demais, apenas registrar aqui os apoiamentos que chegam. Alguns deles. Alguns dos apoiamentos, só porque não dá para fazer referência a todos, né? A Corizande Oliveira, a Cida Reis, Mário Mitu, Maria Cátia Rota, Selene Correia, o José Celso Dário, Florença Hack, Betânia Vieira, Maria Aquimar, Anderson Guerra, Anderson Araújo, Eliana Olímpio, Elizabeth Coppola, Léo Rodrigues, Roque Guimarães, Malu Santos, Jane, Fernando, Célia Costa, Carlos Pereira Nunes, Benjamin Avelar. Em nome destes, o agradecimento a todos os outros, né, que participaram do nosso programa. O WhatsApp. Ok. O nosso WhatsApp é o 61 99908 1116. A nossa assessoria responde às questões e tal, encaminha informações através desse WhatsApp. E o Instagram é ad.alvarodias. ad.alvarodias. E temos também o Twitter, né? O Twitter é Álvaro Dias _ e o nosso portal www.alvarodias.com.br. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e uma boa semana a todos. Estamos apenas começando esta semana de trabalho. Um abração a todos. Obrigado.